Fala pessoal, bem-vindos ao TPA Podcast, aqui novamente o Gabriel Rubens e hoje a gente vai falar de entrevistas técnicas e para falar sobre isso tem aqui novamente pela terceira vez o Breno Riba. Tudo bem, Breno? Tudo certo, Gabriel, obrigado aí pelo convite mais uma vez, maior prazer estar aqui. Então vamos compartilhar um pouquinho, né, não vou falar muito de mim, tem outros episódios aí que a galera pode saber, mas acho que o papo hoje de entrevista vai ser bem legal. Eu e o Amazonas temos muitos anos de experiência já, eu entrevistava desde que morava no Rio. Amanhã, inclusive, tem uma entrevista para fazer, então foi bastante coincidência, então espero que a gente consiga passar bastante conteúdo legal aqui. É isso, já é de casa, então bem-vindo novamente e tu trouxe, né, companheiro de trabalho, antigo companheiro de trabalho, amigo aí, o Gabriel Amazonas. Tudo bem, Xará? Salve, Xará, salve pessoal, obrigado aí pelo espaço, Gabriel, acho que é muito bacana trocar essa ideia, e como o Breno comentou, né, acho que bastante experiência diversa aí pra gente compartilhar e explorar juntos. Então vamos começar falando, porque vocês dois, o Breno já falou um pouco, né? Mas tu também, Gabriel, vocês entrevistam bastante candidato, né? Então, queria que vocês falassem já da experiência que vocês têm entrevistando, há quanto tempo vocês estão fazendo isso e qual tipo de candidato que vocês entrevistam, né? Talvez começar pelo Gabriel agora, aí depois o Breno também. Legal, cara. Eu acho que tem umas experiências muito ultra recentes, assim, para compartilhar, né? Atualmente eu estou no papel de Engineering Manager do time de Data Platform da Vtex, e a gente está passando por um cenário de crescimento e escalabilidade do time em termos de pessoas, headcount. Então, assim, foi um volume muito grande de entrevistas técnicas realizadas nos últimos 2 meses. Eu diria que algo em torno de 50. Não participei de todas, mas indiretamente participei do processo de organizá-las, né? E entender ali o que rolou, né? Qual foi o feedback de fato, como a gente conduz o processo seletivo como um todo e aonde que o resultado da técnica se encaixa, né, no que a gente quer avaliar. Pra ti, Breno. Então, eu já tenho alguns anos, assim, eu entrevistava desde o Rio, como eu estava falando, então já deve ter, vamos botar aí uns 7 anos que eu estou entrevistando. Hoje eu trabalho ainda na parte de engenharia de dados, tenho um time que eu lidero aqui. Para quem não sabe, estou trabalhando na Eslováquia, ainda na mesma empresa. E aqui eu comecei a fazer isso também. Quando eu entrei, o time daqui era bem pequeno, né? A gente trabalha em times misturados. Então tem aqui, tem em Chicago, etc. E aí surgiu a oportunidade o pessoal queria crescer o time, e aí eu me candidatei para entrevistar, e daí gostaram então, até hoje, né? Então eu passo pelas etapas técnicas com os candidatos, né? Tem a parte já com RH e com o gerente da área, mas a parte técnica eu sou uma das pessoas que que entrevisto quando o pessoal está vindo para cá, então já tem alguns anos aí de estrada. Pegando nessa parte que tu falou que tem entrevista não só técnica, né, mas tu participa da técnica, quais são as etapas das entrevistas da tua empresa, sabe? Tipo, vamos pular só a parte assim, alguém vai achar o candidato, né, provavelmente ali o business partner ou tech recruiter, que vem a partir daí? Na verdade, são basicamente 2 cenários para começar, né? Você tem o recrutador que te achei no LinkedIn, né? Então vou te abordar e vou tentar arranjar alguma reunião com você. E você tem normalmente vaga no próprio site ou no próprio LinkedIn ou no próprio site da empresa. As pessoas olham e daí aplicam. E normalmente o processo, em geral, são 3 etapas, né? Então a primeira etapa, dependendo do candidato, pode até acontecer no mesmo dia, mas normalmente 2, 3 dias separados entre alguns dias entre eles. Então, normalmente a primeira parte é mais para o RH te conhecer, né? Saber se tem um alinhamento, se é um lugar que seria legal para você, interessante para as 2 partes. E eles aprovando, cai para uma área técnica, então a gente vai fazer uma análise de currículo de uma forma diferente, né, de dar uma avaliada nas experiências das pessoas. A maioria delas a gente faz uma etapa de código, né? Você tem que resolver tal problema, coisas assim.
Em raros casos, mas já aconteceu até bastante, né? Bom, não posso nem falar que é raro. Tinha candidato que a gente entregava um certo tipo projetinho para ele fazer em casa, que ele faria, sei lá, em 3 horas, por exemplo, e daí a gente ia perguntando em cima disso. Então essa seria a parte técnica e a parte final seria para o gerente da área. Ó, já confirmei com o RH, já confirmei com a área técnica, deixa eu só dar a minha última palavra e dar uma conversada rápida com o candidato. Então, esse normalmente, assim, o processo daqui é um processo relativamente rápido, assim. Acontece que, normalmente, no máximo 2 semanas, a pessoa já vai ter uma resposta. Então, essa é normalmente o tradicional daqui. E antes disso, quando eu comecei a entrevistar no Rio, que eu trabalhava com uma startup, a gente normalmente fazia uma etapa. A gente sentava para conversar, fazia uma conversa ali. O amazônico sabe bastante. Eu tô falando amazônico porque a gente já se conhece, trabalhamos juntos, somos amigos, então vai ser um pouco difícil falar Amazonas aqui, mas normalmente a gente tinha resposta até no mesmo dia, né? A gente conversava com o candidato e aí depois fazia também um teste técnico e aí daí a gente já sabia, pô, beleza, eu quero essa pessoa, não quero essa pessoa, mas aqui por mais que seja um pouquinho mais burocrático, né? 2 semanas por um processo não é nada demais para você ter uma resposta, mas é assim que a gente está funcionando até hoje. Uma observação importante aqui, o Breno me entrevistou na época, quando a gente trabalhou junto. Inclusive foi muito da hora a nossa entrevista. Eu saí super empolgado, cara, porque ele conduziu do jeito, ele e o outro colega nosso, Rafael Adnet, né? Cara, foi muito divertido, assim. Então, eu pelo menos, né, saí assim, falei, cara, eu quero muito trabalhar aqui, porque eu realmente me diverti fazendo a etapa técnica, o whiteboard, design system e tudo mais. Então, só para acrescentar. Essa é uma questão legal, né? O Amazonas estava vindo para um cargo um pouquinho mais alto, então o teste técnico era uma coisa um pouquinho mais complexa, né? A gente queria saber de arquitetura de sistema, esse tipo de coisa. E é claro que, assim, às vezes o candidato é muito bom, ele fica nervoso e a gente perde o candidato por bobeira. Então, esse lado que o Amazonas estava falando é o nosso papel também. Eu tenho como meu papel, que acho que era a técnica que dá mais nervosismo, de quebrar o gelo, né? Então, normalmente, até hoje eu falo isso e amanhã eu com certeza vou falar. Normalmente se você não sabe a resposta, não importa, a gente tem que chegar lá junto. Então, vamos trabalhando junto e no final já aconteceu muitas vezes isso, da pessoa não ter a resposta imediata e a gente meio que ia dando certos gatilhos muito sutis para a pessoa e ela conseguia chegar lá. Então, acho que é um papel nosso também tentar quebrar esse nervosismo, né? Não é tipo, se eu tô te entrevistando, eu sei mais do que você. Então, quando você consegue criar uma barreira, você faz uma entrevista muito legal, né? Até gente no passado que não passou, a galera acha que aproveitou. Você aprende alguma coisa, né? Por mais que, mesmo você recebendo ou não, alguma coisa você vai aprender com certeza. Pô, de repente tem que melhorar meu currículo, tem que estudar tal coisa, ou não entendi esse fundamento, vou aprofundar. Inclusive, já teve gente na empresa antiga, não sei se o Amazônico lembra, que não passou e depois de, sei lá, de 6 meses ou 1 ano, fez de novo e passou, entendeu? E fez a entrevista comigo as 2 vezes, inclusive. Então, esse é um ponto bastante interessante para tocar. Então, a gente vai entrar nisso porque tem uma das perguntas que eu tenho mais pra frente era sobre isso mesmo, sobre o papel do entrevistador, porque eu trabalhei na empresa, por coincidência a gente tava falando sobre isso semana passada, eu saí com a galera que trabalhou nessa mesma empresa, a gente tava falando que um cara, ele era meio ele era meio exigente, pra colocar de uma forma educada com as pessoas, a gente não curtia muito, sabe? Mas depois eu vou voltar mais pra frente nisso. Mas, Gabriel, como que é o processo na tua empresa? Legal, cara. Na minha empresa atual, a gente tem, para cada time de engenharia, na verdade, uma flexibilidade de moldar o número de etapas, né, alinhando com o time de people ali naturalmente, né? A gente tem um norte, porém a gente tem uma certa flexibilidade, então cada time tem um número X de etapas, variando um pouquinho ali desse centro, né, que seria o guia geral do time de people. Mas, atualmente, no meu time especificamente, a gente tem uma primeira etapa, né, após
recrutamento ali do candidato, a localização do candidato, e isso pode ser tanto via aplicação direta na vaga no LinkedIn ou na vaga no nosso site, na página de vagas. Uma vez esse candidato no nosso pipeline, a gente tem uma primeira entrevista pelo gestor da posição, geralmente o gestor do próprio time, né? Então, é um papo mais descontraído, bem alto nível, assim, para entender um pouco do perfil também, mas já com um pouquinho de viés técnico, né? Tentando entender um pouco do background da pessoa e como essas experiências mais recentes ou as experiências mais desafiadoras que a pessoa possa ter experimentado tem de valor, né, para os desafios que a gente tem atualmente, porque a gente está buscando no perfil do candidato. Depois dessa etapa, né, que a gente denomina aqui de Hiring Manager Interview, a gente tem 2 etapas técnicas, e aí eu acho bem interessante essa abordagem, né, que são 2 etapas que se complementam. A primeira delas, a gente pede para que o candidato traga um projeto, né, que ele tenha julgado ser um projeto desafiador, enriquecedor para a carreira, traga uma apresentação e a gente conduz um bate-papo dali com um viés bastante técnico. Então, a gente tem sempre ali 2 pessoas, né, 2 engenheiros do próprio time que está buscando a pessoa, que vão tentar aprofundar, tentar puxar ganchos ali e entender bastante no detalhe sobre esse projeto que a pessoa está trazendo. E numa segunda etapa, a gente inverte essa lógica. E aí a gente faz uma proposta de problema e tenta juntos conduzir a pessoa a chegar numa proposta de solução para esse problema. A ideia dessa etapa técnica é muito simular uma situação real de dia a dia de trabalho e também puxando bastante para o aprofundamento técnico sempre que possível, né? Sempre que a gente enxergar uma oportunidade ali de explorar algum conceito mais a fundo. Eu vou entrar mais em como que é a parte técnica, no que vocês procuram entender nessa parte, sabe? O que são bons exemplos de candidato, etc. Mas antes de chegar lá, eu queria saber da parte do entrevistador, né? Continuando o que o Breno tinha comentado para vocês, qual que é o papel do entrevistador? O que vocês procuram fazer lá, sabe? É claro que além de avaliar a pessoa, né? Mas o que vocês tentam criar, tipo, tanto de ambiente, o que vocês veem normalmente que as pessoas podem ficar nervosas, como vocês lidam, como vocês avaliam esse nervosismo deles? Bom, acho que esse ponto que o Breno mencionou, né, de tentar criar o ambiente mais confortável possível para o candidato é, com certeza, extremamente importante. Acho que, cara, não existe nenhum ser humano que não vai se sentir desconfortável, né, no mínimo, durante uma situação como essa, ali sendo avaliado, né, e buscando uma posição e uma oportunidade ali que, cara, pode, né, impactar a vida da pessoa. Então, esse fator é extremamente importante. Eu acredito que é muito interessante que exista um time de people ali, ou algum time, algum fator da cultura da companhia que dê as bases, né, para as pessoas entrevistadoras se prepararem para isso de uma maneira um pouco mais estruturada, e não simplesmente colocar o engenheiro mais sênior do time, talvez, para estar avaliando tecnicamente. Pode até ser essa pessoa, mas necessariamente ter uma preparação com essa questão, né, para ter um pouco mais de empatia e ter essa visão para a criação de um ambiente um pouco mais confortável. Mas eu acho que, além disso, com certeza, as questões técnicas, a gente tem um papel, na minha visão, de fazer provocações, né, e tentar fazer perguntas que despertem a possibilidade da pessoa trazer algo que ela tem, que talvez ela não tenha enxergado. Então, eu imagino que é algo na linha de abrir caminhos nas linhas de raciocínio da pessoa, fazendo perguntas provocativas e muitas vezes possibilitando ali a pessoa, né, dando literalmente um gatilho para que ela traga algo que ela já tem de experiência, na verdade, mas não tenha ainda enxergado como conectar melhor na comunicação dela. Então, acho que muito dessa provocação é parte do papel do entrevistador também. Tem muita sutileza legal que o Amazônico falou, né? Então, por exemplo, não adianta você ter um cara super técnico, vambora, tem essa questão aqui, vamos fazer. Então, assim,
você precisa ter uma habilidade de comunicação boa. Eu não começo uma entrevista, tem esse problema aqui, vamos lá. Não, a gente quebra o gelo. E aí, cara, como é que você tá? Fez o quê? O que você gosta? Passa uns 5, 10 minutinhos no máximo, assim, dando uma conversinha de quebra-gelo. De novo, eu sempre deixo claro que o importante é a gente chegar lá junto. Se ele chegar sozinho, ótimo, mas se a gente chegar junto, também tá beleza. Então, acho que tem muito esse papel aí da parte de provocações, eu acho que é bem saudável, né? Não em termos de provocação, tipo, sei isso aqui, você não sabe, mas, por exemplo, já inúmeras vezes o candidato já deu uma solução ótima, não tem muito o que melhorar. E eu ainda falo, como é que você melhora? Não tem, mas eu tô provocando ele para ver o quão confidente ele fala. Não, é isso que eu quero, tá bom, foi o que você pediu, funciona perfeitamente. E eu acho que, além dessa parte, vamos dizer assim, mais humanizada, né, e da gente chegar lá junto, eu acho que é importante também para os candidatos já chegarem com um fundamento já, né? Você não vai para uma entrevista técnica sem de repente praticar ou até dar uma olhada. Tem site como o Glassdoor, né, que a galera até posta como é que são os processos seletivos, né, dá uma pesquisada, dá uma olhada, às vezes treina a questão, né? Dependendo do nível, se você tiver mais um nível com uma senioridade maior, né, já você vai ter uma exigência maior, como a gente falou no começo com o Amazônico, que a gente fez até a parte de arquitetura de sistemas, né, mas é fazer isso tudo de uma forma mais amistosa, né, o que a gente, eu não lembro nem se a gente falou isso para o Amazônico, mas o que a gente adorava falar era para a gente considerar a entrevista como uma mesa de bar, né, obviamente com certas barreiras que a gente precisava avaliar, mas era uma coisa assim, tranquila, é uma conversa e é isso, né? Então, eu acho que é isso. Nosso maior papel é tentar fazer esse tipo de coisa para principalmente quebrar o nervosismo do entrevistado, porque tem muita gente fera que trava, cara. A gente conversando aqui é tranquilo, mas se você chega para mim agora e fala, tem uma questão que quero que você resolva agora ao vivo aqui no podcast, eu vou travar, por mais que eu saiba. Então, assim, é uma situação muito ruim, muito desconfortável. Então, você saber que a pessoa do lado, sabe, já esteve ali, tá tranquilo, não se importa se você vai errar. E, na verdade, a gente gosta de ouvir, né? Então, quando a pessoa tá falando bastante, por mais que ela fale algo errado, a gente pode, né? Não, isso aqui tá errado, mas você pode ir para esse lado. Então, acho que é muito esse o nosso papel, né? Não só ter a parte técnica forte para quem estiver fazendo parte de entrevista técnica, mas também ter um lado assim de comunicação, uma percepção nesse nível, né? Que você consegue entender o que o outro está passando. É basicamente esse o nosso papel. Uma vez numa palestra, isso deve ter uns 10 anos, porque eu lembro que era começo de carreira, assim, 10, 12 anos. Mas basicamente era um brasileiro que estava trabalhando no GitHub, e ele conta que foi fazer entrevista, foi a primeira entrevista em inglês, e ele falou que era o GitHub, né? Então tava muito nervoso. Ele falou que começou a tremer, né? E não conseguia falar. E aí ele falou que em certo momento o cara parou a entrevista e falou, ele falou assim, uma coisa, a gente quer te contratar, sabe? A gente quer te contratar, a gente investe nisso, a gente viu o teu currículo, a gente viu tudo. Então essa é mais uma etapa, mas a gente quer te contratar. Vamos fazer o seguinte, vamos parar 5 minutos, eu vou pegar uma água, pegar um café, você pega também, a gente volta, sabe? E aí ele tava contando como isso foi o momento dele parar, ir no banheiro, colocar água no rosto e falar, tá, calma, isso. E ele passou, né? E ele fala que foi muito interessante, porque ele tava com muito medo do GitHub, e depois falou assim, cara, tem um cara ali do outro lado que também quer me contratar, sabe? Acho que o entrevistador falou assim, estamos interessados em você quanto você na gente, sabe? A gente quer fechar o time e a gente parece que você é o candidato correto. Então, relaxa e fala o que você sabe que a gente vai te ajudando aqui. Pois acho que conecta muito o que vocês falaram. Por uma empresa alocar uma pessoa de RH, depois tirar um cara mais sênior, 1 hora, 2 horas, às vezes até mais. Eu tive 3 horas de parte técnica quando eu vim para cá, por exemplo. Então, você tirar um cara bem sênior, então quer dizer assim, é óbvio que a empresa quer você, né? Então, mas assim, ainda assim não é fácil para ninguém, porque todo mundo vai ficar nervoso, mas tem que, né? Então, basicamente o que eu estou tentando dizer aqui, basicamente o papel
do entrevistador é exatamente isso que você falou. Pô, tá nervoso? 5 minutos, vamos, bebe uma água aí, daqui a pouco a gente volta. Porque é isso. Nervoso atrapalha, né? Seu dia a dia não é assim. Tipo, faz aqui uma questão técnica. Não, né? Então você precisa saber equilibrar essas coisas. E o que a gente tava que eu disse que eu tava comentando com alguns ex-colegas de trabalho sobre um específico, né, era que ele fazia isso. Volta e meia ele voltava comentando, pô, o cara não conseguiu escrever no board, né, no quadro branco, o algoritmo, ele tinha comentado, pra mim ali ele já tinha me perdido, sabe? Quando ele não conseguiu fazer o algoritmo tal, ele já me perdeu ali. E aí eu ficava meio assim, putz, cara, sei lá. Isso já aconteceu comigo, assim, quando eu estou entrevistando alguém, acontece de tempo em tempo da pessoa, sim, assim, pelo currículo da pessoa, ela já tem bagagem para responder aquilo, mas ela por alguma razão não consegue, e você não tem como medir exatamente, né? Se for, sim. Pô, será que você não escreveu o código que você não sabe? Então, tem vezes quando eu sinto que o candidato é bom e tá numa medida dessa, eu falo, olha, não importa se você vai escrever o código ou não, tem como a gente conversar a solução. E normalmente a pessoa consegue, então ela consegue fazer, entendeu? Tem barreiras, mas depende, realmente, se a pessoa não está conseguindo escrever o básico, realmente não tem muito o que fazer. Então você já sabe, essa pessoa realmente, infelizmente não tem como, mas acontece isso. Com o Amazônico, provavelmente ele já viu muito disso também. Eu acho que eu queria traçar um paralelo aqui com isso que o Breno está comentando, né? Acho que muitas vezes, naturalmente, né, se a gente percebe como entrevistador algo muito básico, a nível de lógica básica, coisas do gênero, isso vai contar em desfavor da pessoa que está se candidatando, natural. Mas acho que muitas vezes a pessoa pode ser muito assertiva tecnicamente e aí pecar na maneira de comunicar. Muitas vezes até por excesso de confiança, né? Ela sabe aquilo, domina completamente, está ali a solução pronta. O cara chega e fala, cara, ó, tá aqui, resolvi, é isso. Bom, entendeu? Então é uma questão muito mais de soft skills que a gente também, como entrevistador, vai estar olhando. Né? Tipo, como que seria trabalhar no dia a dia com essa pessoa? Então, muito isso que o Breno comentou, do criar o ambiente da mesa de bar. Pô, será que eu gostaria de sentar no bar com essa pessoa aqui? Porque a gente vai passar tempo pra caramba no dia a dia juntos, né, na verdade. Então, acho que muitas vezes a questão técnica pode estar, cara, 100% alinhada, a pessoa não tem mais o que desenvolver naquele aspecto, mas o lado das soft skills e outros fatores podem comprometer essa avaliação. Então, deixa eu aprofundar mais na questão técnica primeiro, antes da gente ir para soft skills, que é quando vocês pedem para o candidato fazer esse projeto, apresentar algum projeto que ele já fez, né? O que na real vocês querem avaliar? E talvez essa pergunta pode diferir para se é um júnior, mid ou sênior, né? Então, se tiver, vocês podem falar um pouco da diferença, mas o que você quer avaliar quando você manda o projeto? É a pessoa conseguir fazer o projeto? É o tempo que ela faz? Como ela codifica? Ou qualquer outra coisa? O que vocês querem saber? Tem muita coisa legal aí que você falou que dá pra gente tirar daí, né? Assim, a maioria das nossas entrevistas são diretas, né? São poucos casos que a gente dá um projeto e entrega, mas o legal é que normalmente os projetos eles são um pouco abertos, não é uma coisa exata. Você tem que fazer A que produz B, é uma coisa um pouquinho ampla. Então a gente consegue entender como é que a pessoa está pensando, como é que ela pensa em escalar aquilo, se ela, por exemplo, quando a gente criava esses projetos aqui, já tem bastante tempo que a gente não faz isso, a gente olhava muita coisa. Então, por exemplo, se o tratamento de erro, teste unitário, a eficiência do código da pessoa, então tem muita coisa que a gente consegue avaliar. Pode ser que o júnior resolva e pode ser que o sênior resolva. E os dois com o mesmo problema. Mas a gente vai esperar do sênior uma coisa muito mais robusta, né? Então, sei lá, tô lendo um arquivo, vou ler tudo para a memória? Como é que eu trato o encoding de arquivo? Eu vou criar teste unitário? Como é que eu vou desenhar isso? Eu vou criar algum fluxograma para representar? Então, a gente tem expectativas bem maiores, né, na pessoa. E da parte que você falou que até difere de, sei lá, de um júnior, vamos pegar os extremos, né, de um júnior para o sênior, eu acho que
Eu particularmente espero de um júnior um fundamento bem sólido, né? Ele veio com uma bagagem. Quando eu falo fundamento bem sólido, eu não estou falando de faculdade, porque já se foi o tempo que você precisava disso. Eu fiz o caminho tradicional, eu fiz a graduação, eu fiz o mestrado, mas eu nunca validei meu diploma aqui, por exemplo. Então é como se eu não tivesse formação nenhuma, oficialmente, né? Por lei, vamos dizer assim, eu não tenho formação nenhuma. Mas então eu esperaria, assim, de um júnior eu espero bastante um fundamento bastante sólido, né? É legal quando o júnior tem alguma experiência, mesmo que pouca, né? Como um estágio, como um trainee. E aí, quanto mais você caminha para o lado do pleno e sênior, aí você tem muito mais coisa na bagagem, né? Você tem, obviamente, essa parte de fundamento, dependendo da posição, você tem até a parte de como mentoria, né? Você, como um sênior, você vai estar mentorando os outros, você tem toda a parte de arquitetura de sistemas, você tem já muito mais tempo de experiência, então tem muito mais coisa que abrange. Muitas vezes você até quer ver experiência bastante relevante na área, experiência de repente com certos frameworks. Então isso é o que eu vejo assim em extremos, falando bem em alto nível, assim. E esse é basicamente, em termos do projeto que você falou, isso é basicamente o que eu procuro aqui. Inclusive a gente não divulga isso para o candidato, mas a gente tinha um sistema de pontuação, tipo, você tratou tal coisa, você teria tantos pontos. Você, sei lá, criou teste unitário, teria tanto. Você seguiu boas práticas, mais tanto. E no final, uma pontuação diria mais ou menos, né, se o cara seria um forte candidato, já que o projeto ele é mais amplo, então não te dá uma ideia exata do que tem que fazer. Então a gente queria ver isso. Inclusive comunicação, né? Para a pessoa perguntar, isso aqui não está muito claro, tem como você me explicar? Então é muita coisa combinada, né? Então, o projeto dá para avaliar bastante coisa, assim, num projeto. Projeto curto, né? Obviamente, ninguém vai pedir para você, 3 dias de projeto aqui para eu te dar um sim ou não. Normalmente, os projetos daqui são 3 horas, 4 horinhas, você terminar tudo redondo. Mas é assim como eu faço e como eu vejo esses extremos. Eu acredito que alguns dos pontos que são extremamente relevantes, né? Acho que tanto para o júnior, mas quanto mais a senioridade vai se expandindo, essa expectativa vai se incrementando na mesma proporção. Mas assim, a gente espera, através de uma pergunta simples, muitas vezes um desafio simples ou um problema que pode ser solucionado de uma maneira simples, uma capacidade da pessoa candidata de gerar abstrações a partir daquilo, trazer cenários diferentes daquilo que está sendo apresentado, né? Quanto mais a pessoa conseguir expandir essa exploração, esses possíveis cenários de falha, edge cases, aí que trazendo um caso comum de dados, né? Tá, beleza, essa solução aqui atende se forem 100 megas, né, nesse banco de dados, e se forem 10 teras, e se for 5 petabytes, né? Como que isso aqui vai escalar? Então, coisas nesse sentido de abstrair para cenários de maior volumetria ou que necessitam performar mais, mas muitas vezes também no cenário de como que a pessoa tomou a decisão para escolher uma ferramenta ou para uma tomada de decisão arquitetural, né? Então, quanto maior a senioridade, maior a expectativa com relação à capacidade da pessoa de comunicar o trade-off. Então, tipo, eu escolho utilizar o Spark porque nesse cenário aqui isso se conecta dessa maneira. Então, em favor de todas as outras opções que eu tinha, essa é a minha escolha. Então, a capacidade da pessoa comunicar o racional por trás das suas tomadas de decisão, acho que é algo que sempre vai contar pontos positivos, né? Quanto maior a senioridade, maior a expectativa com relação a isso. No teu caso, parece que tu avalia muito mais a conversa depois do projeto entregue do que avaliar o código. É isso mesmo? No caso do meu time atual, né, o nosso processo ele não tem um projeto exatamente para ser resolvido. Uhum. Na última etapa técnica é uma pergunta, um problema apresentado para o candidato, mas a gente vai resolvendo ali live, e a proposta de solução ela envolve a gente descer no detalhe do código em alguns momentos, né? Mas assim, não escrever o código em si, é meio que Portugal, cara, como você solucionaria essa parte aqui, né? Então,
é mais entender o racional mesmo por trás, a lógica, do que a codificação de fato. Isso nesse processo que a gente conduz hoje. Tá, e no teu, Breno, vocês também não tem mais o projeto, né? Tu comentou. O projeto a gente estava fazendo antiga. Já tem um bom tempo que a empresa não está contratando. Começou agora, por isso que eu tenho essa entrevista amanhã, mas a gente normalmente mandava quando a gente ficava mais na dúvida, né? Até o candidato ficou muito nervoso, não resolveu, mas eu acho que ele consegue resolver, então vamos fazer isso. E isso já surpreendeu gente várias vezes. Assim. O candidato não foi legal na técnica, você entrega o projeto para ele e o projeto vem super legal. E não é assim, mas sei lá, algum amigo, amiga fez. E assim, obviamente a gente não só recebe e acabou, né? Existe uma outra etapa onde a gente conversa junto, entende as decisões. Então é muito difícil de alguém copiar, a não ser que o cara tenha, né, sei lá, coberto todos os casos, assim, ele não sabe o que a gente vai perguntar. Mas normalmente era isso, né? A gente usava muito nos casos de dúvida. Antes a gente realmente fazia como uma outra etapa, né? Seriam 4 etapas. Depois a gente começou a usar mais em caso de dúvida. E aí, como eu falei, já teve muita gente que não foi legal na tag, mas foi muito bem nesse projeto. E hoje em dia a gente muda bastante. Por exemplo, amanhã você eu mais um e eu ainda vou decidir o formato, mas normalmente assim, uma questão técnica, ou normalmente a gente, dependendo da senioridade, como a Amazon estava falando, como é que eu escalo isso, né? Esse tipo de questão. E tem vezes também que a gente, depende muito até da experiência do candidato, da vaga que ele está aplicando, a gente entrega um código curto pronto e a gente começa a apontar erros. Por que você acha que está errado? O que tem que melhorar? Por que essa função está lenta? Então é uma coisa mais análise, né? Mas que é super importante que o Amazônico sabe, a gente mais analisa e lê código do que escreve, na verdade, né? Às vezes tá o dia inteiro, você escreveu 3 linhas, então isso acontece. Então, assim, o formato a gente varia bastante. Eu nem sei como é qual é o formato que a gente vai usar amanhã, mas isso é basicamente como a gente faz, como eu sempre fiz, na verdade. E agora vocês falaram bastante sobre a conversa, né, o comportamento, as respostas, o desafio. E eu queria saber se vocês têm, ainda no que vocês procuram na resposta, né, mas tipo bons exemplos de pessoas que vocês entrevistaram, que vocês gostaram bastante, de quais eram as características que essa pessoa tinha ao dar as respostas, sabe? Esses questionamentos, essas provocações que vocês faziam sobre o código. Até porque eu acho que fica mais fácil fazer um paralelo de, o que eu espero? Então, como que alguém que fez isso bem... claro que tem várias formas, mas alguns exemplos talvez deixem isso mais palpável. Mas posso trazer? Lógico, posso trazer alguns exemplos. Eu acho que eu tenho um caso muito recente de pessoa... ela tinha essa veia, né, de comunicar e já fazer as provocações ali que explicam a linha de raciocínio dela. Então, proativamente, ela já ia apontando os ônus e os bônus daquela decisão. Então, isso tornou até essa entrevista um pouco difícil de conduzir, porque não tinha muito o que falar. A própria pessoa já está cercando todos os caminhos, o que é muito interessante, né? Naturalmente, essa pessoa estava muito bem preparada para uma entrevista, então ela estava fazendo de uma forma que ela estava cercando mesmo. Não, esse ponto pode haver uma falha, então a saída vai ser essa e tudo mais. Essa decisão eu vou tomar, mas eu vou ter um trade-off de talvez gastar mais caro nesse serviço de nuvem aqui. Então, todos esses pontos a pessoa foi cercando, e isso a gente achou muito legal. A gente falou, cara, foi um highlight que a gente deu para a pessoa, né? Tipo, proativamente, ela trouxe os pontos positivos e negativos das decisões que ela estava tomando e foi comunicando isso. E a gente ficou até com dificuldade de fazer provocações para achar outros pontos de falha. Acho que isso foi um caso. E geralmente, acho que casos onde a pessoa tem essa capacidade de fazer perguntas relevantes. Do tipo,
se eu tenho o Breno como meu entrevistador, ele me apresenta o problema, né? Digamos que seja o caso de uma entrevista onde a gente apresenta um problema ao vivo assim para solucionar. E eu começo assim, bom, Breno, eu posso te fazer algumas perguntas para validar as premissas desse problema? Exemplo, qual seria a volumetria de dados aqui? Que tipo de servidor a gente vai utilizar? Se a pessoa faz perguntas interessantes nesse sentido, que ajudam ela a criar uma linha de raciocínio, isso com certeza é algo que vai chamar bastante atenção. No nosso caso aqui, há alguns casos em que as pessoas fazem perguntas muito relevantes, quando vai muito na veia assim, a gente fala, cara, muito maneiro essa pergunta que a pessoa fez, sabe? Então, são pontos interessantes. Eu bato, na verdade, na mesma tecla. Eu acho que, assim, a comunicação é muito importante, é legal numa entrevista, né, e passa uma imagem completamente diferente. E é exatamente isso que eu procuro também, né? Às vezes a pessoa tá, ó, eu vou fazer assim, e aí tem esse lado bom e esse lado ruim. E aí né, a pessoa vai vindo com perguntas, mas isso vai escalar? Isso é uma coisa pequena? Isso é uma coisa grande? Funciona 24 horas por dia? Esse tipo de coisa. E a pessoa também, ainda em comunicação, tentar fechar, né? Porque quando você está numa entrevista e alguém te faz uma pergunta um pouco mais ampla, não é porque a pessoa simplesmente quis fazer uma pergunta ampla, foi proposital ali para você realmente tentar afunilar e chegar onde você quer, né? Se você até for pegar, por exemplo, entrevistas de grandes empresas, sei lá, vamos botar um Google da vida, tem parte de arquitetura de sistema, eles vão chegar para você, desenha um WhatsApp. Tipo, como assim? Como que eu começo isso? Então, assim, beleza, mas vamos destrinchar. O WhatsApp tem o quê? Tem quais funções? Qual que a gente vai tratar? Vamos uma a uma. Então, você conseguir trabalhando a sua comunicação e para você destrinchar direitinho, saber o que a pessoa quer ouvir e você ir reportando, né, as coisas que você está fazendo, né? E é muito legal você saber o que o Mazuni estava falando lá estava falando do trade-off, né? Se você tem uma solução muito, muito, muito boa para um problema, mas se você mudar uma vírgula, essa solução já passa a não ser tão interessante. Então, a pessoa que já traz de bandeja isso para você, sem que a gente precise fazer esse tipo de provocação, né? É muito interessante. Então, assim, obviamente, a gente espera que a parte técnica, a pessoa esteja de acordo com a vaga que ela esteja aplicando, mas além disso, eu acho que, assim, comunicação é muito, muito legal. Então, normalmente, a gente tem dificuldade. Às vezes a pessoa sabe fazer a questão e ela simplesmente sai fazendo. Então, o que a gente fala, vai fazendo, mas vai conversando, porque esse que é o importante, porque às vezes você vai falar uma coisa que não é exatamente o que a gente quer, então a gente vai, inclusive, salvar tempo, vamos dizer assim, né? Então, é isso. Comunicação, acho que é a chave. Tem um ponto que eu acho que é bem maneiro de comentar, que é uma metodologia que a Amazon sugere, né, para relatos de experiências técnicas. Eu acho que aqui, falando de uma das etapas técnicas que a gente tem hoje na Vetex, né, que é a etapa onde a pessoa está trazendo um projeto onde ela atuou, isso se encaixa muito bem. Né, esse método da Amazon, ele tem uma sigla para ele, né, que é a sigla STAR, fala de situação, tarefa, ação e resultado. É a forma da pessoa apresentar a experiência dela, mas detalhando exatamente, né, descrevendo a situação, explicando quais foram as tarefas necessárias para conduzir aquele projeto, que ações especificamente ela, como indivíduo, né, teria tomado e quais foram os resultados. Então, falando desse ponto especificamente, é muito legal quando a pessoa traz números associados àquele projeto que ela está apresentando. Né? Se foi um projeto onde eu trabalhei, poxa, qual era a volumetria, em quantos % o processo de funil de vendas foi otimizado? Acho que isso traz, principalmente para quem trabalha na área de dados, né? Eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado, mas a gente gosta muito de ver, né, números, né, como que a pessoa mensura ou teria mensurado o próprio impacto, o impacto do próprio trabalho em um projeto onde ela atua. Essa parte é bem maneira, assim, eu gosto quando eu vejo isso no currículo de alguém, né? Ó, melhorei tantos %, isso retornou tantos milhões para a empresa. Então, você vê as métricas, né? Porque no fim é isso que importa, né? A empresa quer ver esse tipo de melhoria. Então, é bem legal, assim, quando as pessoas incluem no currículo certas conquistas, né, que ela teve no passado. Isso definitivamente é bem legal.
Uma coisa que é difícil pra gente, eu acho que vem muito da cultura brasileira, é a dificuldade de colocar as nossas conquistas, né? E quando eu tava mudando de empresa um tempo atrás, então eu fiz algumas entrevistas. Então tem vários comentários sobre isso, né? Mas vou pegar nesse específico que é. Assistindo alguns vídeos sobre entrevistas, eu percebia como as pessoas pra vaga de sênior e liderança falavam muito no eu. E depois eu li um artigo falando sobre isso. Também já teve um episódio lá atrás com o Engineer Manager também, o Rafael Gorski. Posso estar errando o nome dele, mas vai ficar o link aqui na descrição. Que ele conta, né? Eu perguntei que ele entrevista Engineer Managers para a Microsoft e ele falou que o que ele mais espera é saber o que a pessoa fez. Sabe? Exatamente. E quando eu fiz esse episódio lá atrás, e quando eu fui começar a fazer a entrevista agora, eu senti um pouco dessa, que as pessoas às vezes ficavam me perguntando, não, mas o que você fez? Eu ficava, ué, mas eu tô falando, mas tipo, não, eu tô falando nós, meu time, etc, sabe? E aí eu lembrei do que ele falou, eu fui pesquisar mais e eu vi muito disso. E eu lembrei que ele comenta que a gente brasileiro tem medo às vezes de falar assim, cara, eu interferi nisso, eu achei esse problema, a gente arrumou com uma equipe, estou falando português de Portugal, mas essa foi a forma que eu ajudei, né, nisso. Então acho que conecta muito com o que vocês estão falando de o que eu fiz e também ver isso no currículo, né? Eu comentei isso em outro episódio também, que eu me sinto incomodado ainda pra falar isso, sabe? Então, quando eu fazia as entrevistas e eu vi que eu tinha que mudar isso, senão eu ia continuar. Pela pergunta da pessoa, eu percebia que eu não estava falando o meu impacto. Eu sempre tento falar assim, qual que é o contexto que eu trabalho, então eu não trabalho sozinho, mas o meu impacto foi esse. Vocês sentem a mesma coisa também? Cara, você falou uma coisa que eu esqueci de falar, mas assim, eu presto muita atenção nisso. Então, assim, por exemplo, se eu falar, eu trabalho com Gabriel Rubens, trabalho com o Amazônico, e a gente fez um site ABC. Beleza, a gente fez, mas eu fiz o quê? Se eu chegar, Gabriel Rubens fez 50%, o Amazônico fez 49%, eu fiz um. Então, assim, você tem que falar do eu, né? Porque senão você não entende exatamente o que a pessoa fez. Então, isso eu presto muita atenção. E quando normalmente as pessoas estão falando nós, eu sempre volto a pergunta, beleza, mas desse nós, qual foi a parte que você fez? E a gente tenta adentrar isso e mais a fundo para entender o que a pessoa realmente fez, porque já teve muita entrevista que a pessoa ficava falando o nós, só que na verdade a participação dela foi tão pequena que não foi relevante ali, então não foi legal para ela falar e também para eu escutar não fez diferença, né? Porque eu não consegui entender até onde ela foi. Então, assim, isso é muito importante, cara. Ainda bem que você tocou nisso. É bem legal de falar pra galera. Legal, eu acho que eu tenho particularmente essa dificuldade também, assim, é da minha natureza, né? O olhar como assim, como grupo de pessoas que está executando algo, e é assim que a gente opera no dia a dia, na verdade, muitas vezes, né? Mas numa situação de entrevista, aí a gente volta no ponto, né? Também papel do entrevistador tentar fazer essa separação de alguma maneira. E para quem está sendo entrevistado, certamente, se a pessoa já tiver preparado isso, né? E trouxer bastante clareza, porque é isso que vai fazer com que o entrevistador realmente confie naquilo que a pessoa está tentando transmitir. Não, o meu papel nesse time foi essa parte especificamente, e aí quanto mais específica a pessoa conseguir ser, melhor, porque vai trazer um nível de confiabilidade muito maior, né, cara? Se você mencionar o trecho de código exato, trouxer números, cara, isso vai ajudar muito, né? Vai trazer uma outra visão sobre a confiança que você passa, né, naquilo que você está relatando, se era algo que foi você como indivíduo que executou, e naturalmente também, né, fazer o caminho inverso, tipo, não, eu executei essa parte aqui sozinho, mas como que isso estava conectado com a demanda que meu time precisava fazer? Porque se eu corri pro lado do gol adversário, ou chutei a bola, fiz um gol contra aqui, não interessa, né? Tipo, posso ter executado sozinho, ter ido numa direção contrária do meu time, então, assim, é maneiro entender também como que as coisas se conectam. Entender o impacto do indivíduo, a execução individual e a conexão disso com o planejado pelo time, né? Acho que é bem legal. Sim, sim.
E eu acho que tu falar de você, né, e esse é o equilíbrio. Se tu falar só de você, né, também soa meio estranho. Então, como que a gente trabalhou em equipe, qual que foi a minha influência. Essa era a dica, na real, né, que tanto o Rafael falou quando nas entrevistas. Não era, tipo, tudo que eu fiz, tipo, qual que era o contexto, como que eu influenciei, o que a equipe fez. Isso conecta também, nas minhas entrevistas recentes. Uma coisa que eu tinha bastante dificuldade era de falar e explicar o que eu fiz, no sentido de, quando você trabalha muito tempo na mesma empresa, explicar alguma melhoria ou algo que você fez para qualquer pessoa da empresa é fácil porque elas têm todo o contexto, né? Tu não precisa esmiuçar, é muito direto ao ponto, né? E aí, novamente, fazendo as entrevistas, eu comecei fazendo as entrevistinhas que, tipo, não tinha tanto interesse. Eu só falei, vamos ver como que é depois de 4 anos fazer entrevista, né? E eu senti essa dificuldade. E aí, quando eu fui ver esses vídeos de mock interviews, sabe? Isso é bem legal. E eu vi como as pessoas explicavam, eu falei, putz, eu sempre fiz entrevista errado, porque era muito nesse formato que vocês comentaram agora sobre o STAR, né? Que qual que era a situação, o que eu fiz, qual que foi o resultado, positivo ou negativo. Mas tu tem que dar o contexto para a pessoa que está ouvindo. Né? E eu acho que essa é outra coisa que vocês comentaram também que vale muito a pena reforçar, porque eu vi a diferença de... Eu estava explicando uma coisa e a pessoa ia fazendo pergunta, e depois que eu falei assim, tá, se eu tiver que explicar a mesma coisa usando um modelo diferente, mas para falar qual que era a situação, o que eu fiz, qual que foi o resultado e o que deu errado e como a gente fez dali pra frente, sabe? As pessoas começavam a perguntar muito menos mais sobre aquilo, já ficava um pouco mais claro o que estava feito, né? Eu senti muito mesmo a diferença com o Framework STAR, que acho que foi o Gabriel que mencionou, né? Foi. Eu acho também assim, o lado bom é que não é difícil você se preparar para esse lado, né? Então, por exemplo, beleza, estou escrevendo meu currículo aqui, beleza, trabalhei X anos nessa empresa, eu consegui aumentar a venda em tal, converter a pessoa em tal, você consegue desenhar as métricas e você consegue, porque realmente, se você me perguntar agora, pô, beleza, quais foram suas grandes contribuições? Se você me perguntar agora, eu não consigo te dar uma resposta muito boa, mas se você me der um tempo, sim. Então, assim, se você vai para uma entrevista, você consegue se preparar, porque a chance de alguém te perguntar, e mesmo que eu não te pergunte, se você tiver a chance de falar isso vai encantar a pessoa do outro lado, né? Pô, olha como é que a pessoa conseguiu descreveu métrica, descreveu o que ele fez para a empresa, conseguiu descrever o que ele contribuiu, como é que ele trabalhou em grupo. Então você já consegue, nesse lado, você consegue se preparar assim, de uma forma, vamos dizer assim, bem tranquila, né? Dá para você se preparar. Com certeza. Tem um ponto que eu queria puxar desse gancho, puxar um gancho, né, baseado nisso que o Branco comentou, que vou correr o risco aqui de fugir um pouquinho do tópico, mas é algo que eu acredito muito que ajuda um candidato, assim, demais a tirar um peso das costas, né, de ser a pessoa que está na posição vulnerável da negociação, né, tipo, eu que estou buscando a empresa e não o contrário, né, e a minha visão sobre isso é que eu encaro um grupo de entrevistas, né, uma coleção de entrevistas como um funil de vendas. Então, olhar para isso como assim, cara, quais são as 10 empresas nas quais eu gostaria de trabalhar agora? Tipo, eu vou ficar para 10, vou ficar para 15, para 20, 30. E a cada entrevista entender que eu vou estar passando por um processo de me preparar e estruturar melhor minhas apresentações, independente do resultado. Resultado negativo, cara, tive a oportunidade de praticar minha forma de apresentar o meu resultado individual, como eu conduzi o trabalho junto do meu time e tudo mais. E isso vai naturalmente se tornando mais refinado, né? Você vai chegar lá no meio do caminho, né? Você aplicou para 15, fez 4, 5 entrevistas. Na quinta, você já está muito mais afiado em explicar de múltiplas formas a mesma situação, tarefa, ação, os resultados. Então, assim, eu acho que é algo treinável também e encarar esse grupo de entrevistas de uma maneira, né, com esse viés, né? Tipo, cara, eu quero praticar mais, refinar minha prática de venda do meu próprio serviço, né? No final das contas, é isso que a pessoa está fazendo. Estou me vendendo ali para a empresa, então, quanto melhor eu tiver, mais eu tiver praticando essa venda, mais fácil dela acontecer, eu acredito. Exatamente. Era o que o Gabriel estava falando também. Ele, vou começar a entrevista para eu
entender um pouco como é que tá o mercado. Então, essas coisas são legais, são saudáveis, né? E às vezes você vai para entrevista também nem esperando nada, e às vezes te surpreende, a empresa é super maneira, te dá uma oferta. Sim, sim. Então, esse você consegue treinar. E hoje tem tantas maneiras de você treinar, né? Você falou de mock interview, né? Você tem um monte de... para testar, para treinar código, você tem um monte de site. Para olhar a entrevista, você tem o Glassdoor, que muita gente coloca lá algumas etapas, né? Então você assim, tem bastante conteúdo. E aí vale dizer também, quando o Amazônico falou, né, de vou aplicar para várias empresas, vale a galera dar uma recalchutada no currículo, dependendo da posição, né? Vai mandar exatamente o mesmo currículo para todo lugar, porque por mais que você, normalmente as pessoas têm diversas habilidades, né? É bom você orientar bastante o seu currículo. Por exemplo, eu e o Amazônico, apesar de a gente estar em engenharia de dados, a gente tem um background de software. Então a gente poderia aplicar pelos dois lados, mas eu não vou mandar o mesmo currículo para os dois lados, porque não vai ser legal, por mais que a gente tenha essas habilidades. Então, acho que vale também a galera ter esse, não é mudar o currículo por completo, mas é direcionar o currículo para onde exatamente você quer. Sim, ainda na mesma linha, o que eu fiz bastante nessa foi que vocês dois falaram também, foi a cada entrevista eu uso o Notion para anotar tudo, eu tinha lá um template de coisa que eu precisava preencher depois, o que me perguntaram, eu não soube responder, tanto quando eu queria sair do Brasil, acabei vindo para Portugal, mas eu comecei a fazer entrevista em inglês, era a mesma coisa. Já falei outro episódio, não faria novamente, mas eu gravava as entrevistas lá atrás, por causa que eu precisava praticar o inglês. Então, para rever com o professor. Eu sei que não é certo, então, pessoal. Não faço mais, mas eu tinha um software que gravava a tela. E aí eu revia com o professor de inglês, né? E aí, para as entrevistas mesmo agora, o que eu fui fazendo é anotando. Então, toda vez que eu não conseguia explicar alguma coisa, não foi como eu queria, eu pensava, como que eu vou explicar na próxima se a pergunta for a mesma, né? E depois de um tempo já mudava muito a forma. Só que um passo melhor ainda eu tenho um colega de trabalho que, para tudo que eu pergunto a ele, e eu acho ele muito bom, trabalhei várias vezes, Geraldo, né? Tudo que eu pergunto a ele, ele tem as coisas que ele fez, ele tem o resultado, as métricas, sabe? Ele tem isso muito claro em todo momento. E eu sempre falei que ia fazer a mesma coisa e nunca cheguei a esse ponto, tá? Tem até anotado para fazer isso, nunca cheguei, que é de pensar nas conquistas, né? E eu vi um post esses dias, talvez semana passada, de alguém comentando sobre isso, até como reflexão da carreira, toda vez que você fizer alguma coisa legal no trabalho, anotar, sabe? Pega nas tuas notas e anota o que você fez, porque na hora que você for precisar de uma entrevista mais no futuro, ou até lembrar, né, da tua carreira, tu já tem. E aí tu não vai precisar fazer esse caminho que eu fiz, que foi ao contrário, de tipo, fazer entrevista e anotando, porque, cara, é difícil lembrar, né, de tudo que a gente fez. Vou até puxar um gancho aí do que você falou dessa parte de anotar. Isso é uma coisa que eu faço. Eu faço o one-on-one, né, essas reuniões individuais com certas pessoas do time que eu controlo. E aí, quando chega o período de promoção, não sou eu que decido se a pessoa vai ser promovida ou não, mas sou eu que dou um sim ou não, e eles decidem, né, se vão seguir ou não. Então, normalmente o que eu falo, né, ela acontece todo ano em abril, inclusive a gente já está se preparando agora, mas normalmente o que eu falo pro time é, cara, anota as conquistas do ano passado, porque obviamente a gente revisa junto, porque eu vou usar isso a seu favor. Então, assim, isso tem inúmeras vantagens, né? Não só a que você falou da entrevista, mas até você dentro de uma empresa. Às vezes você, vai brigar por uma promoção, a pessoa, mas e aí, Gabriel, quais foram suas contribuições? Você, entendeu? Você já tem na mão, você já treinou isso, você já escreveu, porque se você falar, beleza, quais foram suas contribuições há 2 anos atrás? Eu não sei te dizer. Eu simplesmente não sei te dizer. Eu vou levar um tempão e eu não vou saber a métrica exata. Melhorou 20% de tal coisa. Não vou lembrar mais. Então, você fazer essa prática, né, de você anotar, não te ajuda só na entrevista, mas como em diversos outros fatores. É muito bom. Eu tenho um exemplo para trazer da minha empresa atual também, onde a gente tem uma certa formalidade nesse sentido aí, né? Nosso ciclo de revisão de performance funciona muito com base nisso, então a gente pede que cada engenheiro, cada contribuinte individual crie um documento que a gente chama de brag documents, que é onde a pessoa registra ali quais foram as contribuições individuais dela,
E aqui no papel de Engineering Manager, né, não só eu, mas os meus colegas managers também, normalmente são as pessoas que vão defender a promoção da pessoa baseados nos itens desse brag document. Então, tudo aquilo vai ser consolidado, né, e vai ser levado para um fórum onde as pessoas que aí sim têm o poder de executar a promoção ou não, vão avaliar baseados nas métricas que a gente vai trazendo, né, qual foi o impacto para a organização. Faz muito sentido, né, no final das contas, eu espero que a pessoa que quer receber um valor a mais esteja, de alguma maneira, entregando mais valor também. E se a gente conseguir casar essas duas coisas e formalizar, perfeito, né? A gente consegue o match aí da promoção. A minha anterior também tinha esse processo formal, assim, mas... E eu ficava sempre atrás porque eu nunca tive essa habilidade de manter, sabe? Como eu falei do Geraldo, que ele fazia sempre muito bem, eu nunca tive. E é uma coisa que eu tô mudando agora também. Depois, acho que eu finalmente aprendi, porque depois de fazer entrevista eu falei, talvez vai ser útil pra mim até no futuro. Com certeza. E eu li, foi o mesmo nome, quando eu li na internet. Semana passada eu fui no Twitch, eu fui em algum blog post, era Brag Document também o nome. E eu acho que isso tem em algum livro sobre engenharia de software, né? Isso com certeza ajuda, assim, não só para entrevista, como a gente estava falando, mas até uma certa promoção. Até você comentou aí, Gabriel, que a empresa às vezes não tem esse sistema de promoção, mas mesmo que não tenha, é legal de você fazer ainda, porque quer ou não, é um fator que você consegue defender a sua posição, né? Olha a minha importância para a empresa, olha o que eu entreguei, entendeu? Então isso é muito legal, assim, isso é definitivamente muito legal. Sim, acho que muitas coisas que vocês falaram vêm da comunicação, né? E acho que isso também é a prática de como você defende o trabalho. Eu vou passar por uma lista agora de práticas. Eu comecei a assistir vários vídeos e eu tentei achar algumas coisas em comum que várias delas davam dicas, né? E é interessante como vocês foram falando tudo isso, né? Enquanto vocês conversavam, eu tava olhando minha lista aqui e eu fiquei, caramba, tipo, vocês já estão comentando tudo isso sobre comportamento, né? Eu vou deixar o link do vídeo, que eu não lembro qual deles, mas tô aqui com o link, vai ficar na descrição também. Que uma delas, da primeira dica, é para de se preocupar, né? Que é o entrevistador quer te contratar tanto quanto você quer. Então, colocar isso na cabeça ajuda a você relaxar. E aí, outra dica foi de começar pelo Portugal, né? Do código. Às vezes, mais do que tu fazer o algoritmo complexo, é começar a escrever na coisa simples ali. E aí tem a outra que é fazer pergunta. Vocês mencionaram também de pergunta, pergunta e pergunta. Né? Pergunta e aí conecto com a outra que é de fazer as coisas falando em voz alta. E aí um de vocês dois também mencionou disso, que a pessoa foi comentando o que fazer, né? E aí ele dava dica, vai falando em voz alta porque você pode não chegar na solução, mas talvez como você está raciocinando, a pessoa já pode falar, não, é isso, pode parar aí, não precisa seguir, né? E evita aquele silêncio constrangedor, que você fica mais nervoso ainda porque não fala nada e a pessoa não sabe o que está acontecendo, né? E tanto que ele deixa a dica de praticar conversar enquanto codifica, quando for fazer entrevista técnica, né? Tentar fazer o teu código e ficar falando ali o que você está fazendo. Acho que são essas, sim, são essas. Mas, novamente, interessante que vocês dois falaram de todas essas dicas em algum momento, enquanto dava bons exemplos, né, de candidatos que vocês entrevistaram. Essa parte que o Amazon tinha comentado, até do Portugal, né? Isso é uma coisa legal também. Então, por exemplo, a gente estava usando, bom, eu não sei como é que vai ser amanhã, mas a gente estava usando uma plataforma que chama CoderPad. Eu acho que é coderpad.com. E normalmente a gente jogava um problema e às vezes a pessoa falava, você criou a página aqui em Java, mas eu sei mais, sei lá, Python. Então beleza, então muda lá, não me importa em qual linguagem você vai escrever. Não tá nervoso, não consegue escrever, vamos pro Portugal. Tá nervoso? Me fala o que você quer fazer, então, e a gente consegue construir depois. Então, é isso, assim. Você vê que a comunicação tá em todo lugar. O que pode ser um pouco injusto, né? Porque você tem pessoas extremamente habilidosas e muito, muito técnicas, mas que tem uma comunicação muito, digamos assim, deixando a desejar, mas assim, a comunicação é uma chave muito importante, até
uma puxada aí para o Amazônico de novo, quando falou que você está se vendendo, né? No fim, você está realmente fazendo uma venda. Então, esses pontos que você falou são bem legais. E que bom que a gente conseguiu tocar antes de você mencionar. Então, foi bastante proveitoso. Vamos pro outro lado, que é quais são práticas, comportamentos ou qualquer coisa que levanta aquela bandeira vermelha na hora que vocês estão entrevistando. O que vocês já viram acontecer assim que você fala, putz, isso aqui eu não acho legal e não aconselho que as pessoas façam desse jeito? Tem história aí, vou deixar para o Amazon começar. Eu tô até rindo porque eu tive uma experiência, né, trabalhando para uma empresa na Dinamarca, onde eu fazia um papel ali de, não era exatamente um manager, mas eu entrevistava os candidatos à mesma posição que eu, também aplicando os desafios técnicos. E eu tive uma situação onde a pessoa trouxe um desafio que ela tinha resolvido, teoricamente, né? E, cara, foi literalmente assim, 1 minuto de conversa, a gente se apresentou e tudo mais, pô, legal, vamos ver agora o seu código. E o currículo do candidato impecável, até aí tudo beleza. Quando a gente abriu o código, cara, vamos lá, primeira linha de código aqui, o que você escreveu aqui? Explica aí pra gente, né? E foi bem engraçado porque eu tava, era eu sentado do lado do meu diretor dinamarquês e avaliando outro candidato que também era dinamarquês. Então tinha uma certa barreira cultural ali, que é uma coisa muito sutil, que a gente vai tentando quebrar também. Com um pouquinho de empatia a gente chega lá. Mas é legal. Mano, primeira linha, explica aí, qual foi teu raciocínio? Cara, a pessoa travou completamente, assim. Completamente. Então eu tentei conduzir a conversa da seguinte maneira, tá, eu vou falar para você o que eu tô entendendo do que eu tô olhando do teu código, beleza? Pode ser? Pode. Então vamos, pá, nessa linha aqui tá escrito isso, tá, é isso mesmo, o que você quis dizer aqui tal? E a pessoa realmente completamente travada, assim. Então, no fim das contas, assim, a gente nunca vai ter como afirmar que alguém não realizou o desafio, né? A gente não pode afirmar isso. Mas se foi um cenário de mesmo com a gente tentando quebrar o gelo, criar um Dar ambiente... um estímulo, incentivo, né? Incentivar, fazer perguntas e realmente não saiu, né? É um indicativo ali de que realmente talvez aquelas não fossem as habilidades que se pudesse esperar dessa pessoa. Talvez ela tenha outras habilidades na área de programação, né? Mas a gente entende ali aquela pessoa, para aquele cenário específico, talvez não fosse a mais indicada. Eu acho que o que eu ia falar bem ligado com isso, na verdade, que é basicamente, assim, para mim, a pior coisa mesmo é a mentira, né, que a pessoa bota no currículo, porque é muito fácil de você pegar, e quando a gente está numa parte técnica, normalmente você dá uma destrinchada no currículo, você fala, você escreveu tal coisa, pô, me fala um pouquinho. Então, tem gente que coloca um monte de mentira, ou que coloca um monte de atributos como básico, né, isso não... colocar o básico não é nenhuma bandeira vermelha, assim. Eu particularmente acho que o básico não é nada. Eu vou colocar o meu currículo, sei lá, básico de alemão. Eu consigo fazer alguma coisa? Não. Então por que eu vou colocar, né? Então, essas são extras, mas a mentira eu acho que é um problemão, assim. Já peguei muitas, tanto quando eu estava no Rio, tanto aqui, de gente colocando mentira. Tem vezes que esse foi um azar danado que o cara deu, né? Então... ele tinha colocado no currículo que ele tinha bastante experiência com Grasp, que é uma meteorística, né? E por azar dele, isso foi minha tese de mestrado, foi uma parte dela. E daí eu quis conversar com ele. Ele falou, na verdade, eu só li um artigo sobre isso, né? Então, assim, teve um outro caso que eu, Amazônico, a gente já trabalhou muitos anos com o MongoDB, que é um banco NoSQL, né? Não relacional. E esse cara que eu entrevistei, ele sabia que a gente não usava o NoSQL aqui, então ele começou meio que a se vender e falar de coisas que ele sabia que estavam completamente erradas, só que ele também deu o azar de eu saber isso, né? Mesmo não usando aqui. Então, assim, eu acho que o recado é que, assim, a mentira é muito fácil de ser pega, você pega muito mal. É melhor você deixar o currículo menor e mais enxuto, porque... é muito melhor, você sabe exatamente o que a pessoa fez, qual a experiência, o que ela quer. E de novo, assim, a mentira, você provavelmente passa pelo RH, porque eles não
não tem a obrigação de saber esse tipo de coisa, mas uma pessoa técnica, ela vai pegar com facilidade, mesmo que ela não tenha experiência naquilo, porque ela vai ter algum fundamento para conseguir ter uma conversa relativamente complexa com você daquilo. Então, assim, isso para mim é uma bandeira super vermelha, assim, já estraga completamente o clima da entrevista, né? Então, acho que se precisar falar top 1, é exatamente isso. Que vai exatamente o que o Amazônico falou. Eu queria aproveitar esse ponto para falar de algo que eu acredito que, é muito valioso falar, que não é uma red flag, né? É a pessoa dizer que não sabe algo. Inclusive, acho que é algo que, exatamente, cara, tipo, você tá ali conduzindo, é muito mais valioso, muito mais maneiro você ver de alguém. Acho que quanto maior a senioridade, mais se espera da pessoa a postura de autorreconhecimento, né? De saber que não sabemos tudo. Então, assim, muitas vezes o não sei bem colocado vai ter muito mais resultado para alguém que está tentando se vender ali. Acho que como entrevistadores a gente já vai detectar nisso, tipo, na verdade a ausência, né, seria uma green flag. Não, legal, a pessoa, apesar de saber comunicar que não tem esse conhecimento específico, ela conseguiu conduzir a linha de raciocínio apesar da ausência desse conhecimento, né? Então, é algo que não, de forma alguma seria uma red flag, na minha opinião, dizer que não sabe algo, que não domina um ponto específico. Eu acho que, assim, o mundo da tecnologia muda demais, né? Às vezes o que você fazia 2 anos atrás não é nem o que você faz mais hoje, né? E 2 anos não é nada. Então, acho que a nossa capacidade de estar, né, se reciclando, aprendendo, ela é bastante importante nesse sentido. E, realmente, assim, acho que a galera... Eu nunca apliquei para uma vaga onde eu tinha 100% onde eu batia 100% o que tinha na... Nunca. E assim, ninguém espera isso. Tem gente na equipe, e eu provavelmente, até hoje, eu não tenho 100% do que eles colocam na descrição da vaga, e as empresas não esperam isso. Se você tiver lá 70%, aplica. Assim, a sua bagagem, como o Amazônico falou, vai te guiar, vai te deixar trazer respostas. A empresa não vai te recusar. Pô, negócio que eu consigo te ensinar em 1 mês, depois disso você já vai conseguir aprender sozinho e engatinhar. Então, por que não? Por que eu não vou ter uma pessoa boa, né? Até porque a tecnologia de amanhã não é a de hoje. Então, eu acho que isso vai muito em conjunto. Uma das dicas que eu também vi, apesar de não ter anotado, mas eu tinha visto no vídeo e eu achei interessante, era na mesma linha de não mente, fala o que você não sabe, fala que não sabe e comenta se você souber algum conceito parecido. Tipo, o cara falava assim, ó, se a pergunta for sobre algum framework que você não conhece, mas sabe que esse é parecido com o outro, ou algum conceito. Só, eu não sei esse específico, mas eu sei tal coisa que pode ser aplicado em situações parecidas, né? E aí ele falou, isso pode acabar sendo valioso, que até para mostrar assim, tá, você não sabe, mas você sabe algo parecido, então tá um passo, é mais fácil se a gente precisar, tipo, ensinar, aprender, né? Então ele falou, você ganha 2 pontos. Exatamente. Aí, que você é honesto sobre as suas limitações, você fala até onde você sabe, e aí tu comentou Jung, ele fala na mesma linha de, se você lê um artigo sobre isso, começa explicando, eu não sei, mas já li um artigo em que ele falava sobre isso, sabe? Falava assim, tudo isso deixa muito claro a tua honestidade e até onde tu sabe sobre o assunto, então é mais fácil a pessoa te avaliar de forma honesta também com o teu conhecimento, né? Com certeza. Esse tipo de gente vale muito mais, na minha opinião. Agora, para fechar, eu acho que muito mais pessoas que procuram dicas de entrevista, né, são as pessoas mais júnior, que tá ali meio desesperada para entrar no mercado. E eu me lembro nessa época também, quando eu era estágio, depois eu falei, agora eu preciso procurar um emprego para júnior, como que é, porque o estágio tava todo mundo aqui me guiando muito. E aí eu falo, cara, agora como quebra essa barreira? Não sou mais novo, já tenho alguns meses aqui na área, então as pessoas já vão esperar mais, e aí como que eu faço? Agora não é só conversa, tem teste de código, então o que vocês deixariam de conselho para as pessoas júnior que precisam
começar a se preparar, né? Como elas fariam? Então, eu vou deixar totalmente aberto e aí vocês podem responder como vocês quiserem para as dicas para quem está procurando trabalho como júnior até estágio mesmo. Cara, eu tenho uma história muito particular para compartilhar, né? Que no meu caso eu fiz uma transição de carreira na realidade. Eu sou formado em engenharia de produção. Hoje concluí uma graduação em engenharia de software, né? E já estou nessa área especificamente há quase 10 anos. Mas no começo, quando eu finalmente entendi que eu queria passar para o lado do código da força, foi um desafio, né? Porque eu realmente precisava entender o que o mercado queria. Eu não tinha nenhum conhecimento porque eu não olhava para esse mundo, né? Então, acho que no cenário de transição de carreira, a gente consegue conectar com algumas coisas para alguém que já está direcionado nesse caminho que podem ser relevantes, né? No meu caso, o que foi ultra importante para mim, eu tenho um grande amigo, assim, que estou comigo na escola, por coincidência, e que na época que eu decidi fazer a transição de carreira, era o único programador que eu conhecia. Então, eu meio que organicamente assumi ele como meu mentor, né? E falei, cara, o que eu faço para trabalhar com essa parada, velho? Esse meu amigo se chama Júlio, né? E o Júlio virou para mim, do alto da sabedoria dele, javeiro brabo, ele veio e falou, Amazonas, ó, eu tenho essas 10 apostilas de Java versão 1.5 aqui, se tu quiser eu te dou essa parada aqui e cai dentro, meu irmão, e vai embora. Mas acho que foi interessante esse processo, né, de ter me conectado com alguém que já estava inserido no mercado pelo fato de eu não estar, né? E aí vem várias acho que vem várias reflexões para mim. Acho que no caso de alguém que já está numa universidade de tecnologia, né, já está com esse caminho, com mais clareza no caminho que vai seguir, que vai ser essa direção, aproveitar esse ambiente, né, para de fato fazer networking com colegas, com professores e realmente estar ali atento, né, às oportunidades que vão chegar organicamente até as pessoas que estão inseridas nesses ambientes. Mas muito nesse sentido, né, aproveitando a experiência de pessoas que já trilharam esse caminho antes de você e usando isso a seu favor, né? Tipo, tá tudo bem aprender com os erros de quem já trilhou esse caminho no passado e dá para aproveitar muito essas bagagens. Eu acho que é bem legal quando você já tem alguém experiente que você confia, né? Que nem o Amazônico falou, pô, tinha um amigo que por coincidência aí pôde me guiar. Mas realmente assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que o mais difícil é você ser um novo entrante, né? Ser um estagiário, ser um trainee, ser um júnior, porque você não tem muito ali o que provar, né? Você está começando. Então, assim, se você for um caso, poxa, eu não conheço ninguém, eu comecei sozinho, o que eu faço? Então, assim, a primeira coisa cai dentro. Se não tiver em faculdade, faz o que o Amazônico falou, cai em apostila, cai em YouTube, cai em curso online. Assim, pega os fundamentos, cria uma base sólida com os fundamentos. Uma coisa que é legal, assim, não dá para você começar, beleza, vou começar a trabalhar no GitHub, né, que nem a gente começou. Não, assim, no começo, por exemplo, tem muitas faculdades que tem empresa júnior. Então, por que você não vai em empresa júnior? Normalmente eles têm áreas técnicas, já é uma coisa para você colocar no currículo, entendeu? E já é uma experiência além da faculdade. E outra, assim, as pessoas não têm, beleza, quero começar a programar. Como a gente falou, assim, as empresas não vão simplesmente pegar você de júnior, tem de montes. Então, você vai criando um diferencial dessa maneira, né? Você não precisa... Você pode começar de diversas maneiras. Por exemplo, você pode cair... Meu primeiro emprego, que foi há muito tempo já, cara, uns 13 anos, eu era suporte. Era o que eu queria? Não. Mas me deu um currículozinho ali para começar a engatinhar, né? Então, assim, tem muitas áreas que... Lógico, tem muita gente fera que cria carreira a vida inteira nessas áreas, mas também essas áreas podem ser uma outra porta de entrada para você chegar no nível técnico desse, né? Então você, por exemplo, cai para uma área de suporte no começo, quando você ir para uma área de teste, então você já está adquirindo, você está absorvendo experiência, porque realmente eu acho que para o júnior é bem mais difícil, mas assim, tem várias maneiras, já citei assim algumas bem interessantes aqui. Eu acho que
Começa do começo e vai engatinhando. Não dá para ir começar lá em cima, porque realmente não tem como, né? Você é um júnior, um cara que não trouxe bagagem ainda, mas eu acho que, assim, foi o que eu fiz, então por isso que eu tô dando esse de exemplo, e hoje eu já consegui né, caminhar bastante chão aí, então acho que é uma outra saída, se você não conhece ninguém na área, por exemplo. E quando vocês comentam sobre começa pelos fundamentos, o que são esses fundamentos? Onde que essas pessoas precisam procurar? Eu, particularmente, não sei se sou mais o único compartilho da mesma opinião, mas assim, obviamente eu não espero que um júnior vai saber de arquitetura de sistemas, de serviços de nuvem, esse tipo de coisa, mas assim, o cara que está na faculdade, o cara que está estudando sozinho, o fundamento que eu digo é assim, poxa, você quer trabalhar com programação? Beleza, mas você tá fera, por exemplo, em lógica de programação, você entende sobre estrutura de dados, você entende sobre complexidade de código. Se você tiver essas coisas, orientação a objetos, se você tiver esses conceitos, que é isso que eu considero a base assim, bastante consolidado, você já, por exemplo, se você tiver isso, você já faz todas essas questões de entrevista que a gente falou. Isso já cria um diferencial enorme para você. Então, assim, é isso que eu vejo. E se eu for entrevistar um júnior, é mais ou menos isso que eu vou avaliar. Então, assim, se a pessoa tiver esses pontos já fortes, né, e a pessoa procurar, sei lá, uma empresa júnior na faculdade, cai para uma área de entrada, como né, tem empresa que chama de QA, né, a parte de área de teste, a área de suporte. Então, acho que esse é como eu vejo o fundamento, assim, que é essencial para a galera começar. Cara, eu concordo super com a abordagem que o Breno mencionou. Eu acho que é muito fácil, principalmente para pessoa, né, novo entrante, pessoa júnior que está procurando as primeiras oportunidades, é muito fácil para essa pessoa ela ter aquela síndrome do novo objeto brilhoso ali para cada nova tecnologia que surge e se perder um pouco dessa direção, né? Então, olhando para minha própria trajetória, eu fui um profissional que tive muito isso. Então, tipo assim, cara, eu tava ali tentando entrar no mercado, né? Tentando me consolidar como profissional. Em vez de focar nessas bases, nesses fundamentos, que são as habilidades que a gente no mercado consegue utilizar para aprender qualquer outra ferramenta, qualquer outra tecnologia, muitas vezes eu pulei de cabeça numa ferramenta, quando na verdade o que no longo prazo me traria mais benefícios seria ter continuado ali consistente nas bases e entender que, cara, ferramenta eu aprendo uma nova, cara, em 15 dias. Eu posso não virar a pessoa mais experiente do mundo nessa ferramenta, mas será que é isso que eu quero? Será que é isso que as empresas precisam de mim? Então, acho que é importante, de novo, acho que é importante trazer esse ponto, né, de ter alguém com experiência próximo, né, trocando essas ideias com a pessoa para ajudar nessa separação, ajudar nessa visão mesmo, né, de que, cara, olha só, isso aqui que você está olhando aí, está lendo um monte de livro, está tentando criar projeto em cima, isso aqui é só uma ferramenta. Você está aqui o caso do front-end, né, cara, você está olhando aí para React, cara, isso é uma biblioteca. Será que se você consolidar mais sua lógica de programação com JavaScript, isso não vai te trazer um retorno muito maior no longo prazo? Né? Criar mais projetos que vão demandar de você uma lógica mais complexa, por exemplo? Então, são nuances ali que, cara, é difícil para a pessoa que está entrando nesse mercado realmente entender e diferenciar o que é o que. A visão de alguém mais experiente certamente ajuda muito. Isso é um ponto bastante interessante, assim, porque quando as pessoas começam, elas ficam um pouco perdidas, né, o que é totalmente natural. Essa parte de framework, etc., eu acho que assim, você vai esperar mais de um cara mais senior, obviamente ele tem que trazer uma bagagem, não exatamente o framework que você usa na sua empresa, mas você vai esperar muito mais da pessoa. E eu acho que isso aconteceu há pouco tempo, inclusive aqui na empresa, tinha uma amiga minha que está na parte de análise de dados e ela quer mudar o foco dela mais para software e dados, né, engenharia de dados. E ela estava olha, vou aprender aqui como é que funciona Python, a sintaxe, depois eu vou pular para Java para aprender. Eu falo, a sintaxe não importa. Se você está com o fundamento em dia, você vai pegar o Java mais rápido, vai pegar o C# mais rápido, Scala, o Golang, não importa, né? Então, assim,
Por isso que eu boto muito na tecla de fundamento, assim, mesmo. Então, eu acho que é bastante importante, que a galera tem que, assim, como eu falei, a tecnologia se renova muito rápido. Todo dia tem biblioteca nova, então é impossível, sei lá, eu não devo nem saber 5% das bibliotecas que tem aí. E eu não quero, não é meu objetivo mesmo, porque as coisas se reciclam. Então, mas eu sei que se eu precisar aprender uma, eu vou aprender. Então, assim, foque no que é importante, que a minha visão por um júnior é realmente esse tipo de fundamento que eu falei, porque isso vai trazer outros benefícios para ele e vai facilitar, vai reduzir essa curva de aprendizado quando ele tiver que aprender um novo framework, uma nova linguagem, front-end, back-end, não importa. Eu acho que ele vai ter muito mais conhecimento. Então, assim, ao invés de começar, por exemplo, que na Amazon e falar, vou aprender React, por que não entendo JavaScript, né? Isso abre tantas portas, isso abre tão leque. Não é assim, o JavaScript propriamente dito, mas, né, pega o fundamento em cima disso. Então, eu acho que, assim, para júnior isso é bem legal, assim, isso é bem importante. Eu acho que a pessoa fazendo isso que a gente falou, acho que até é difícil ela não conseguir, se ela topar, né, esse desafio, né, e topar começar realmente do começo, né, não pular etapas. Eu acho que vai trazer mais benefícios, principalmente no longo prazo. Assim, eu já conheci sênior que o cara conhecia um monte de coisa, um monte de biblioteca e framework, linguagem, mas quando você caía para um fundamento, ele não sabia muita coisa. Então, assim, eu tenho certeza que eu aprendo mais rápido que esse cara, se os dois tiverem com coisas novas para aprender. Então, assim, isso é o que eu acho que a pessoa tem que investir. E só com isso, um dev júnior, eu sinceramente acho que ele passa numa entrevista técnica de código, né? Que normalmente é isso que as pessoas pedem, tirando, obviamente, as conversas com RH e etc. Normalmente é isso que as empresas estão validando, vamos dizer assim. Vou acrescentar que tem as pessoas que precisam também entrar no mercado mais rápido, né? Muita gente que aprende framework ou aprende alguma tecnologia, principalmente talvez o bootcamp ou esse curso intensivo alguma. E eu acho que é um caminho também, mas o que vale é, tipo, assim que entrou no mercado, né, e se estabilizou na empresa, é de voltar para os fundamentos, porque esse framework Exato. Vai morrer daqui a pouco, né? Porque Exatamente. acho que principalmente pessoas que estão migrando de carreira, às vezes não conseguem parar para focar tanto em estrutura de dados e por mais que, quando eu era programador, às vezes eu pensava assim, putz, não sei se é tão legal. Mas aí hoje, depois de ver casos de alguns amigos assim que tentaram mudar de carreira, que conseguiram pro bootcamp, eu comecei a falar, putz, eu acho que isso é legal também. Só que, né, tipo, beleza, isso aqui vai me ajudar a ter o dinheiro, mudei de carreira, tô na área, né, meu currículo já tá crescendo, porque a primeira empresa é mais difícil, né, na minha opinião. Yeah. Mas acho que logo depois tem que voltar, tá, o que o bootcamp não me passa e eu preciso voltar atrás e aprender, né? E aí, para fundamentos, acho que tá cheio de material. Tem aquele CS50 ou C50, sei lá. Esse é muito legal. O CS50 da Harvard, né? Inclusive, saiu tradução em português há pouco tempo. Então, tem a versão dele em Python, especificamente. Inglês, né? Evangelizar aqui um pouquinho. Que é bem legal até para começar, mas é verdade, assim. E é o que você falou, Gabriel, eu acho que o bootcamp ele pode ser sim um acelerador, né? Eu não posso chegar para uma pessoa que, poxa, eu preciso pagar minhas contas, vou estudar aqui por tanto tempo, não. Então, beleza, usa um acelerador, né? Faz um bootcamp da vida, começa a trabalhar, mas quando começar a trabalhar, é o que você falou, né? Volta, cara, porque isso vai te trazer mais valor no longo prazo do que se você ficar focado nesse tipo de coisa. E aí a pessoa já está, digamos assim, um pouco mais relaxada, né? Porque ela já conseguiu o primeiro emprego e a partir que você consegue o primeiro emprego, você já colocou no seu currículo, a partir daí as coisas ficam mais fáceis, porque você não é um júnior, né? E aí até você pular para um pleno, então, por exemplo, um pouco tempo de casa, você já consegue dar um pulo desse. Mas eu usaria o bootcamp com um acelerador com esse porém, né? Para as pessoas não deixarem de lado. Cara, muito legal mesmo. Acho que dá pra continuar essa conversa muito tempo, né? Então acho que com certeza. Dá pra gente fazer uma parte 2 aí no futuro. Dá pra gente pensar mais, pensar em coisa que a gente esqueceu de falar. Ver o que as pessoas perguntam, né? Volta e meia eu recebo por mensagem ou comentário, às vezes até no próprio LinkedIn as pessoas perguntam, eu fico, putz, eu podia ter perguntado isso. Então, se acontecer, a gente faz o mais um episódio.
E aí, antes de fechar, eu queria deixar espaço para vocês dois. Acho que o primeiro, o Breno, né, já tá aí, já é da casa, né, já fez alguns episódios juntos, então, se quiser deixar alguma mensagem final, deixar teus links, fica à vontade, depois passo pro Gabriel. Eu acho que o meu é mais fácil, né? Se você jogar Breno Riba no Google, você literalmente me acha em literalmente tudo quanto é lugar, né? Facebook, Instagram, LinkedIn, GitHub, por aí vai. Então, só joga lá Breno Riba no LinkedIn, vai ser um prazer conectar com a galera que tá ouvindo o podcast. E aí vamos esperar para novos episódios. Gabriel. Legal. Bom, Gabriel, queria primeiramente aí te agradecer, cara, pelo papo, foi super divertido. E compartilhar com o pessoal, eu estou em todas as redes sociais também, é muito fácil me encontrar como Amazonas Gabriel, normalmente o Amazonas está na frente, LinkedIn, GitHub, enfim. Mas também tem um trabalho que eu faço onde eu ofereço mentoria para profissionais em transição de carreira especificamente. Esse programa de mentoria ele tem um site, esse site é impact.tech, e lá tem mais detalhes sobre como a gente conduz esse programa. E, especificamente, eu tenho um perfil no TikTok onde eu falo só sobre a área de dados, e carreira de dados, e transições específicas para a área de dados. Então, caso alguém tenha interesse nessa área especificamente, eu compartilho alguns vídeos por lá. Cara, então eu vou deixar o convite aqui em aberto já para a gente fazer um só sobre transição. E aí, Breno, bora nós três novamente. O Gabriel lidera isso, né? Quem tem mais experiência, a gente fica aqui para tirar as dúvidas. Eu fico com a pipoca. Exato, porque já tem vários episódios de transição. O que foi pro essa semana foi uma transição de carreira, de pesquisa na faculdade, né? Para ir para o mercado de trabalho de engenharia de dados, né? Também. E pouco tempo atrás teve um outro também, da psicologia, a programação também, então acho que e acho que nesses episódios sempre ficaram algumas dúvidas, né, porque às vezes não dá para ir tudo no episódio, porque a gente conversa antes, conversa depois de gravar, né, às vezes tem esse papo, e aí o pessoal sempre fala da dificuldade que né, como não é simples. Quando eu falei do gera ansiedade, o Gabriel até, quem tá assistindo no YouTube, viu que ele fez o positivo ali na hora, né, que sim, gera ansiedade de troca, então é bom, acho que vai ser um papo legal. E também, no futuro, vai ter outro Gabriel sobre a ida, né, para Dinamarca e a volta ao Brasil. Já tem um episódio marcado com isso, acho que o Gabriel mais um, porque é um movimento que muitas pessoas estão fazendo e eu queria entender como que é essa volta, né, para lá, porque não é a experiência que eu tenho, então sei só como é sair. Breno e Gabriel, muito obrigado mesmo. Papo muito legal, acho que é o tipo de conversa que eu perco aqui a hora total de quando tá, eu nem tinha percebido quanto tempo a gente tava gravando, assim, eu só percebi que tava ficando escuro lá pro Amazonas, e aí eu falei, putz, quanto tempo a gente tá, agora que eu olhei. Mas brigadão mesmo, e para quem estiver ouvindo aí no Spotify, Apple, Google, Deezer ou no YouTube, não esquece de seguir o podcast, compartilhar para mais pessoas que podem se interessar, né, sobre entrevistas técnicas, que querem mudar de emprego, ou até quem quer fazer transição de carreira. Acho que tem dicas valiosas aqui de entrevista. Novamente, Breno e Gabriel, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Valeu, Gabriel. Valeu, Amazônico. Valeu pessoal. Muito obrigado. Foi muito boa. Abração. Valeu.